Oi, meu bem. Oi, meu bem. E E aí, aí? estamos aqui nesse. Eu estou aqui num frio de 2 graus em Milão. Dois, é? Ah, E então não está você aí em muito frio, Salvador, tá não. como? Aqui eu estou Não num tá. frio de 30 graus. Bem que eu queria esse frio. Não sei se está tanto assim, não. Eu sei que eu estou usando o climatizador, que eu passei o outono e o inverno sem usar. Usava só o ventilador, que dava. Mas agora, só Tem que com... ser ar-condicionado. É. Mas é Então, meu isso. bem, eu tenho passado por algumas experiências Aham. com parentes, meu pai, minha mãe, amigos, que, né, estão fechando o ciclo da existência, Sim, que é algo assim que vai acontecer com todos, exato. com todos nós. Felizmente, né? Senão vai ficar muito chato também. A gente tem que Vampiros, né? desdramatizar um pouco esse tema. É, E vampiros que vivem para sempre na mitologia, né? Então, que íamos não ser é o vampiros. nosso caso. Ou deuses do Mas, Olimpo, que é melhorzinho, né? Deus Tem umas seria bom, regalias. gostaria de ser a deusa do amor, Afrodite. Afrodite. E eu pensei muito sobre hoje a longevidade Uhum. ativa nos exporta para a gente viver mais, né? É. Nos faz a gente viver mais, viver com uma qualidade de vida bem mais alta, até por uma questão da mudança, né, do estilo de vida, da evolução humana. Acho que isso faz parte da evolução É. humana. Da Porque antes civilização. a perspectiva de vida era 70 anos, a média. Uhum. Já foi De menos, 70 né? passou para. Já foi menos. De 70 passou, que eu estou lendo um pouco sobre isso, passou para agora 90, a média. É. Dependendo do país, né? Não, claro, dependendo do país, dependendo do estilo de vida da pessoa também, Que está né? no país. Que está no país. Mas, assim, de uma forma geral. E a pergunta, eu fiquei me perguntando, poxa, tudo bem, por mais que a gente estique este momento, a Vai morrer. morte chega para todos. É, estamos preparados? Eu acho que nós nunca vamos estar preparados. Nunca. Não existe esta possibilidade para as nossas culturas, principalmente a ocidental. A gente pode estar lidando aí com duas mortes, né? A do outro e a nossa. Nenhuma das duas a gente está preparado. Quando é a do outro, o outro vai morrer para nós pela primeira vez. Então, o que ocorre? Quando essa pessoa morre, é uma surpresa, mesmo esperado, o ato é uma surpresa. O ato é uma novidade e Uhum. fica ali. Né? Na minha experiência, é, você veja, eu entrei no quarto em que meu pai estava morto e eu ouvi ele respirar. Você veja como a gente nega. Sim. Aí depois eu falei, bem, não é possível. Eu olhei de novo, realmente não havia respiração. Escutei de novo, não havia. Quando minha mãe morreu, que foi até de repente, né, diferente de meu pai, que foi definhando, mas tanto faz, a hora, Tanto tanto faz, faz, tá? tanto faz. Essa novidade, tanto faz. Esperada, não esperada, ela é uma novidade. Morreu e não tinha morrido antes. Então é uma novidade. Né? E a minha mãe foi mais de repente, foi mais novidade ainda, porque não estava esperado quando eu recebi a ligação.
E quando passou, né, o enterro e tudo, que eu ia para o mercado, muitas vezes eu me pegava indo na gôndola, onde eu comprava caixas de biscoito para ela, aqueles biscoitos que vêm em caixas de metal. Uhum. Porque minha mãe era muito difícil de gostar das coisas, mas aquilo ela gostava. Então eu comprava. Aí quando eu ia me dirigindo, mas para quem eu vou comprar isso? Entendeu? Então ainda Incrível. fica um tempo para a gente lidar com o vazio, o buraco que ficou no tecido da nossa vida. Tá? Isso quando é o Claro. outro. E quando é a gente, para nós também, nós nunca morremos. Mesmo que a gente saiba do médico, você está desenganado, é o que dizem. Né? Você tem X tempo de vida. Geralmente, isso se contraria, na maioria das vezes, né? Da previsão dada pelo médico, o que eu tenho ouvido. Mesmo numa situação desta, o nosso eu, que é o nosso ego, nunca morreu. Sim. Mas, por exemplo, eu acredito que algumas pessoas, algumas não, muitas pessoas que eu tenho conversado hoje, nos tempos de hoje, com a minha idade, tem essa preocupação. Mas de que modo é essa Não de preocupação? morrer, não de morrer, é de Ah, poder escolher como, hum. de Tem poder pensado dizer, nisso, né? pensado de uma forma mais consciente, pensado falando, eu não quero envelhecer gaga, por exemplo. Não Ou quero ser um moribundo. gaga, não quero um moribundo. Maristela, não quero. E Eu várias outras também pessoas que não. eu conheço também não. Então, a pergunta é: temos este direito de programar? É uma pergunta muito polêmica, não é? Delicada, religiosa, que envolve muitas coisas, mas assim, é eu e você aqui para o mundo. Nós temos esse direito de deixar por escrito como queremos morrer? Temos Olha, o direito também de ajudar quem a gente ama a morrer como eles querem? Essa é a pergunta. começa pelo direito da pessoa. Uhum. Eu penso assim. Você falou de uma coisa que é um tema complexo, porque passa pela religião e etc e tal. Eu não acredito que deveria ninguém fora de mim ter poder sobre a minha existência, principalmente sobre a Nem minha eu, vida. concordo. Então, se eu vou viver, se eu vou morrer, se eu vou me drogar até morrer, se eu vou me jogar de um prédio, se eu vou. Isto não é do mundo. Existem os laços? Existem. Mas existe também uma coisa que é só eu. A morte minha é só minha. Os outros choram, mas quem morre sou eu. Tá? Então, nem política, nem o direito legal, essa coisa do, né? Nem a Mas religião, tem, né? Você sabe que tem, né? tem. Mas depois de morto, depois que a pessoa resolve por sua morte, digamos assim, que seja a própria pessoa praticando, né? Nenhuma lei interessa mais. Sim. Tá? Então, você Nada está vai querendo sobre dizer ele. que nós temos esse direito. Sim, e a liberdade. Porque Sim. quem é que agarra o outro? Entendeu? Você pode tentar convencer uma pessoa a não se suicidar por um argumento e ela desistir porque ela introjetou o argumento. Uhum. Mas, se ela não introjetou o argumento, é da Ela vai fazer. existência única. Né? Nós temos uma coisa que é Sim. única, que é só eu, e que você é só você, e que cada um é só aquele um, entendeu? O um é completamente livre sobre a sua existência, não a do Uhum. outro, porque o outro Sim. tem a existência dele para. Sim, mas um outro muito próximo,
sim. né? Pode, porque tem, inclusive, eu vi um filme maravilhoso, O Anjo da Morte, que era uma enfermeira bem, bem interessante, que ia fazer as injeções de morfina para as pessoas terminar, que eram doentes terminais. E muito, muito forte, né? Porque ela dizia exatamente isso, mas é a escolha dele. E perguntavam para ela como você pode fazer esse trabalho. Ganhava para isso. Filme, né? Como você pode fazer esse trabalho? Ela dizia, para mim, ela dizia, eu fiquei assim, é um trabalho normal, porque a pessoa está me pagando para fazer algo que ela não pode fazer, que ela não sabe fazer, que é dar a própria injeção de morfina. Então, assim, é algo muito simbólico isso, né? Porque é uma pessoa que está ali. Essa pessoa era completamente estranha, não tinha nenhum laço de afetivo, nada. Era profissional. E fazia esse trabalho. Mas Olha repare, que, você falou de olha muitas bem que, coisas aí, muitas coisas. No mínimo três. A pessoa escolheu e ela não pode fazer, então alguém tem que fazer de hum, fora. Eu estou sendo paga para isso. E a última coisa que você falou foi o quê, meu Deus? Ah, a questão dos eu não- laços, hum, né? São questões que podem ser discutidas separadas, mas eu acho que para o que a gente está conversando, os argumentos dessa mulher rodeiam, mas não chegam no ponto. sim, O ponto é, eu posso decidir sobre minha morte? Eu acredito que sim, pode. porque é do um, é minha, não Uhum. pertence ao mundo. Eu posso, dentro dos laços, preparar as pessoas. Alguns vão concordar, outros vão discordar, mas vão ter que lidar com isto. É Sim, diferente mas, por daquele que se exemplo, suicida de repente uma, e larga a sim. bomba, Mas, né? por exemplo, uma pessoa que não quer ficar moribunda legalmente, por exemplo, ela vai para a Suíça, porque é o único país onde se pode fazer isto, Uhum. hoje no mundo, que eu saiba. Vai para a Suíça, assina, tem que assinar e tem que fazer, tomar esta decisão quando ainda está consciente. Porque se não tiver um certo nível de consciência, não é legal. Porque está Então, fora do tem um, coisas, tem muitos nuances, entendeu? Que não é tão simples assim. está fora do um. Se você estiver inconsciente, está fora do um. O um está escondido. O um não está negociando. Por isso é necessário a consciência para que haja escolha, negociação com o mundo. E isto é um direito do um. Aí pode, é preciso que passe também, porque como esse um entregou para o outro, e o outro é um ser social, né? Hum, É preciso que passe pela lei, como você acabou de dizer, o único país onde a lei permite. Então, há uma negociação social que não permite que outras lógicas interfiram, a não ser a lógica da livre escolha em consciência. Essa inconsciência, é a pois é. lógica, tá? Uhum. Da livre escolha em consciência. Quando é, não existe isto no país, não vai ter quem faça, porque quem vai fazer está fazendo uma contravenção É, e aí legal. será Pode punida. até Né? dar Será cadeia aí, para punida, cadeia. claro. É, Ou mais, perde título, perde tudo. Então, enquanto um social, né, um contexto social não admitir, como a Suíça, né, você não vai ter a quem entregar. Tá? Então, o que fazem as pessoas é, ficam submetidas ao moribundo, porque mas ninguém de fora vai poder fazer isto. Né? Ninguém de fora vai poder intervir no tempo daquela vida, mesmo que a existência já esteja esgotada. Esgotada. Né? Sim.
A pessoa está viva e inexistente. Não negocia mais nada com o mundo. Não sim, reconhece as pessoas, não reconhece a vida dela, não reconhece o contexto, não sim, reconhece nada. Você sabe de exemplos desses, né? Aliás, sim, todas as sim. pessoas já viram esses exemplos por causa justamente do prolongamento da Da existência, longevidade, da da linha longevidade. As que disfunções começam a passa a aparecer, não ser mais ativa, passa a não ser mais ativa. Perfeito. não tem mais sentido. Mas Para é mim, obrigada, mas é para mais. obrigada a ficar. Porque aí na Itália, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na Não é África, em algum legalizado, só na país, Suíça. É. na Ásia, em algum país, não. A única é, cultura e política que tem que ser suportado por leis, né? Que permite isso, parece que é a Suíça. Fora isso, Que eu todo saiba. mundo no É, mundo está submetido a ir ao moribundo, as- é. entendeu? Eu, eu espero que o mundo ele evolua nisso, né? As leis. Eu também. Eu também acredito que se a gente toma conta, isso é uma lógica, à medida em que a gente começa a ter consciência e instrumentação da nossa existência neste mundo, a gente fica responsável, a gente é implicado, né, nas Uhum. consequências do que a gente faz. Por que isso não pode, essa implicação não pode ir até o final? Ótimo. Ótima reflexão. Essa é a minha reflexão. Eu sou implicado de tudo que faço, no sentido de que a consequência, se eu estiver bêbado, a consequência é minha. Se eu tomar algum tipo de substância que me tire da consciência, a consequência é minha. Né? No sentido Sim, do você mundo de pegar um relação, carro e dirigir muito rápido, você pode bater e morrer. a, a consequência é Acidente, você minha. pode matar alguém também. Se só for eu que morrer, acabou. Mas Mas se eu pode destruir uma tirar casa, se eu essa destruir a vida de outra pessoa, eu estou pessoa. implicado. Né? Então, se a implicação, a partir de um determinado ponto de minha vida e existência, passa a existir, por que não pode ir até o final? Qual é a lógica que desfaria esta lógica? Não, agora você não tem mais responsabilidade, mesmo que você Pois queira. é, Só que o sujeito pega e pratica isso antes. exatamente. Ou Escapa pode deixar por escrito. que aqui não adianta nada. Aí também não. Deixar por É escrito verdade. no país Lá no onde país onde vai, a própria é, cultura e sociedade e aceite, aceite e tome a reconheça, responsabilidade. reconheça Primeiro, que depois tome a é, responsabilidade, porque quem vai ter que ter o ato. sim. Esse filme aí que você falou é uma ficção, porque eu não sei se foi na Suíça que isso aconteceu ou se foi em outro país. Se foi em outro país, ela estava sendo completamente. É um filme que foi um filme italiano. Vou mandar para você o link. Tá. É um filme italiano. Imagine. Mas é para trazer bem a questão, né? É, Agora, eu não me convence muito os argumentos dela, do dinheiro, da frieza, né? Porque isso pode ser é bem feito, ficção, né? Um filme isso bem pode muito ser forte, feito né? com amor, né? Eu, quando reconheço o seu direito de não ficar moribunda, e você assina, e toda a sociedade ali, concordando ou não concordando, tem o suporte da lei para dar conta disso, que você não vai poder dar conta, isto é um ato de amor também. Para mim é um ato de amor. É, eu acho que sim. A não Sim. ser que a pessoa não faça nenhuma escolha, não queira pensar no assunto e fique moribunda, e a gente vai ter que ver como lidar com isso, com o Sim, mas para moribundo. você, o que é a boa morte? É poder escolher, não? Começa Para por mim é aí. isso. Para mim, começa por aí. Agora, existe a outra coisa que são os cuidados. Ah, claro, que é até chegar ao moribundo.
Porque Exatamente. cada dia a gente está morrendo um pouco. A gente está dizendo, porque é A menos um dia qualidade. de vida, né? Qualidade. Menos Boa morte é é qualidade. qualidade. Aí vai dizer, mas alguma morte tem qualidade? Pode ter e pode não ter. Ela virá de qualquer Tem, para mim maneira, tem. Para porque mim tem. Não, é uma regra do planeta, não, né? parar de respirar, de o coração bater, ok. Mas como isso, até isso acontecer, quando alguém já começa a morrer na sua existência, sem nenhum cuidado, é triste, né? Tristíssimo. E é muito comum em países considerados, Exatamente. que têm o título de terceiro mundo, né? Os países de primeiro mundo com esse título, que tem a ver aí com um monte de políticas públicas, né? Política social, públicas, exatamente. Social e outras coisas mais, né? Tecnologia, acesso à tecnologia e tudo mais. Há uma diferença, porque a pessoa tem uma assistência. Mas isso já está Pois é. sendo discutido hoje em dia, no sentido da assistência, né? Para que a pessoa tenha uma boa morte, mesmo virando uma moribunda, que é casas de acolhimento, casas de apoio, casas de convivência, uma vez que esse tecido social já se Esga- expandiu muito e que as Sim. famílias não têm como dar conta disso, como era antigamente, quando estava todo mundo dentro da terra, na fazenda, no sítio, no que fosse, e É. um trabalhava fora e outro que trabalhava dentro de Sim, casa e tal, tal, tal. Não é mais assim, tá? não. Em uma grande maioria de países e É, de pode ser famílias. assim no campo, em No cidades campo, onde agrícolas, o agrícola, mas, mas na mas na cultura contemporaneidade urbana, não. não dá. O contemporâneo é isto, é que existem os sujeitos e eles farão o trabalho de sua existência. É a vida do Sim. sujeito na contemporaneidade. E o trabalho requer um empreendimento, um espaço-tempo, né, de vida, que não dá para você cuidar de outras vidas muito tempo, entendeu? Porque você pode, inclusive, não ter dinheiro para ter essa qualidade, dar essa Exatamente, qualidade. de As, uma boa morte. Nossa, isso as aqui realmente casas de é. acolhimento, de apoio, de convivência, os nomes vão mudando. Você paga um pouco menos e elas são estratificadas por quantidade de dinheiro, mas o que é importante que está aí é que a maneira de pensar de que você pode levar o seu idoso para um lugar deste, né, está se abrindo a maneira de pensar, a aceitação está aumentando. Eu, por exemplo, já combinei aqui. A minha sobrinha me disse que assim foi um gesto de amor, né? Eu já decidi que nós vamos envelhecer juntos. Eu disse tudo Que bem, lindo. mas se eu ficar, você vai ficar na sua casa, que aqui somos vizinhos, né? Eles me deram uma edícula, eu transformei num loft. Bom, você conhece, né? E Muito aí bem, lindo. eu disse tudo bem, mas eu não vou ter dinheiro para ter dois, três cuidadores, tá? E ainda ter dinheiro para remédio e plano de saúde e tudo mais, né? Então, nós vamos combinar o seguinte: quando eu começar a entrar em disfuncionalidade e que eu perceber isso, eu vou para uma casa dessas de apoio. Com o dinheiro que for possível eu pagar, porque elas são estratificadas por dinheiro, né? São negócios hoje em dia. Como Uhum. escola. Tem escola que se paga. Aí não, mas aqui se paga a escola para os filhos estudarem. Então, vai se pagar casas de acolhimento, de apoio, de convivência para pessoas idosas terem cuidados. E você vai visitar. Tem regras também, viu? Pode chegar lá assim, bater na porta, entrar Claro. e tem regras como Sim, escola, tem que ter, né? né? Claro. É, eu combinei com ela isto e ela aceitou. Eu espero que ela respeite, né? Diga, não, você não vai, você vai ficar aí. E eu não quero ficar gagá, como a gente diz, e o Romero gagá, né? Nem Aqui eu.
entendeu? Eu quero ficar Uhum. gagá lá. E antes de ficar gagá, eu posso colaborar com essa coisa da longevidade ativa, que eu já colaboro, mas não morando junto, entendeu? Sim. Então, isto dá uma boa morte, dá um amparo para a É, morte. porque pensando essa boa morte num conceito mais amplificado, Uhum, a gente constrói ao longo da nossa vida, né? exatamente. E eu já construí isso desde quando eu tinha 60. Agora, com 66, está bem sedimentado, entendeu? Quantos? 66? 56, né? Meia, meia, você sabe disso. Fica Meia, gozando com a meia. minha cara. Não. É. E aí, é, Meu bem, você tem que ter 56 para ter 50, poxa. eu vou comemorar meus São 56, 6 anos, poxa. Você tem que eu que, não tem que falar para comemorei. todo mundo que você tem 56. Para eu ter 50. Pronto, combinado. Entendeu, né? É uma equação matemática simples. E de um tema que a gente ainda vai falar, chamado vaidade. Exatamente. Mas, assim, para mim, né, enxugando o nosso assunto, para mim é válido, é de direito da pessoa, do precisa ser um direito reconhecido pelo social e pelo comunitário, pelo político, pelo todo, É, né? sim, Para que isso seja feito de uma maneira cuidada. claro. E a gente precisa Responsável, deixar consciente, cuidado. Sim. a ilusão de que a vida pertence à lei, no sentido de que é proibido morrer, se matar. A morte tem que vir como algo natural ou acidental. Não é assim. O é o Sim. Ótimo. Eu acho até que foi Eu bom. concordo. Tem sido bom esse filme, tem sido bom se pensar no assunto, né? Porque, por exemplo, quando eu fui fazer a É, cirurgia do coração, eu fui no cemitério pagar a dívida. Acharam um absurdo. Eu olha disse, aí. velho, mas de quem é a morte? Eu Aí. não estou fazendo essa cirurgia para morrer. Mas vai lá que quem vai pagar a dívida? Porque não enterra sem pagar a dívida. E estava lá a dívida, porque nós temos um terreninho para morrer, para Você estava enterrar. devendo meu cemitério. Nós Poxa estávamos vida. devendo desde a Poxa morte, vida. poxa vida, desde a morte de minha mãe, entendeu? Então eu fui, paguei. Meu irmão me perguntou se eu estava pretendendo morrer por agora. Eu disse: olha, eu estou trabalhando com duas lógicas, uma do possível e uma do provável. É possível que eu morra, só não é provável, porque esta cirurgia e esse médico são top, entendeu? Então, estou eu aqui, certo? De válvula nova, de Mais aorta, vivo do que nunca. até mesmo do que antes, porque eu tinha umas Sim. fragilidades que hoje eu não tenho. É, mas eu fui fazer isso. Não foi fácil, porque inclusive foi, ó, em silêncio. Peguei meu Hum. carro, fui, paguei. Quando acabei de pagar, que não foi no mesmo dia, porque veio por e-mail o boleto, eu estava sem o contrato, então eu digo, ter boleto. Aí depois meu irmão achou o contrato. É, aí eu mandei o boleto para ele e fui conversar com ele e ele veio com essa, touché, né? Você está pretendendo morrer por agora? Não, eu só não quero deixar a É. dívida para você, E cara. tem aquelas pessoas que eu começo a falar com Vitória e com Natália, né? Com meus filhos, que dizem, eu não quero falar sobre isso. Quer dizer, que Mas negação. é normal o medo. Negando. Essa negação vem do medo, né? Minha mãe não. Você não vai morrer nunca para mim, minha mãe. Entendeu? Mas não é verdade. Tem Mas eu uma hora que vou morre. morrer. Vai morrer para todos, inclusive para eles. E tem o direito de escolher como, a não ser que seja Exatamente. acidental. Um acidente, claro, uma doença, algo assim, pá. É, eu acho, tá? Eu acho assim que a vida
ela é praticamente uma vida dada, porque a gente, quando descobre, já está vivo, mas depois a gente fica responsável por isso. Então, vamos ser responsáveis até o fim e pelo fim.